Oi, gente, esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas podcast. Eu sou a Gi. E eu sou a Leti. Gente, esse tema surgiu de conversas entre eu e a Giovana, pra variar. E a gente queria falar um pouco sobre como lidar, como se sentir com relações que já não existem mais. A gente sente que o episódio vai ficar um pouco em cima de relações de amizade, talvez a gente pincele um pouco outras relações, só que com os tópicos, com que a gente alinhou aqui um pouco, a gente sente que vai ficar um pouco mais mesmo em relações de amizade. E a Gi tem um trecho muito legal de um livro que ela tá lendo agora, que destrincha bastante, acho que pode ser uma boa abertura, uma abertura diferente pro nosso podcast dessa vez. Gente, esse livro é maravilhoso, só vou fazer a indicação, que chama Vamos Falar de Amor, da Natasha Lum. Sério, essa mulher, ela é impecável, então assim, dica de leitura obrigatória para todas as mulheres e pessoas do mundo, tá? Ainda bem que ela tá indicando pra você, gente, porque eu cheguei e falei, você não me indicou esse livro? Ela falou, eu indiquei. E mandei até foto, mandei os trechos. Eu vou ler. Mas é muito legal, porque esse livro, ele acontece meio que em forma de entrevista, assim. Ela vai entrevistando várias pessoas. Então, eu vou ler um trechinho, que a pergunta, né, que norteia é a seguinte. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor e a amizade? O que aprendemos sobre amizade quando somos jovens é que o melhor é que tudo continue igual. É uma mentalidade difícil de alterar quando se chega à idade adulta. Uma época em que as coisas vão mudar e muito e o tempo todo. Na verdade, essa mudança não é só um sinal de que a vida está correndo bem, mas um fato inevitável. Tudo está em constante mutação. Eu gostaria de voltar ao meu eu de 25 anos e me assegurar que as amizades vão mudar muitas vezes ao longo da vida e que isso é normal. Eu resisti à mudança de tal forma que deve ter sido estressante para as minhas amigas. Provavelmente as pressionei para que continuassem sendo uma determinada versão delas mesmas e para que a nossa amizade mantivesse uma dinâmica específica, porque para mim a constância de algo significava o seu sucesso. Hoje em dia, pouquíssimas coisas me abalariam em relação a uma amizade. Seja alguém avisar que está se mudando para o outro lado do mundo, que vai se casar, que vai se divorciar ou anunciar que está grávida. Não consigo pensar em nada que ameaçaria a minha fé nas amizades próximas. E esse é um sentimento muito mais legal. Gente, palmas. Palmas para esse trecho, impecável. Porque ele é impecável e ele é o resumo de toda a nossa conversa, do que a gente sente aqui. Eu achei extremamente incrível, assim. A primeira parte que eu achei muito bacana foi essa parte dela falar que ela resistiu às mudanças e que também ela gostaria que todo mundo continuasse igual. Por quê? Eu pegou essa parte pra mim, porque quando a gente percebe que as coisas estão mudando, as coisas estão saindo um pouco fora do nosso controle, e se as coisas e as pessoas estão mudando, significa que aquela amizade também vai mudar. É muito difícil uma amizade continuar exatamente a mesma, sendo que são duas pessoas que estão se transformando tanto, sabe? Então eu achei impecavelzíssimo esse trecho. E eu sinto muito que nas minhas amizades, eu tô um pouco no lugar onde ela tá nesse sentido de hoje, difícil alguma coisa dentro de amizades me pegar assim, porque eu sinto que eu tô aqui fazendo todo o meu corre, toda a minha vida, e aí os meus amigos também estão. E a gente respeita e a gente entende o momento de vida que eles também estão vivendo. E se ele tem uma tomada de decisão na vida dele, não cabe a mim, sabe? Claro que eu posso sentir saudade. Se, num exemplo, uma amiga muito próxima minha quisesse mudar de país, eu vou falar, putz, eu vou morrer de saudade e tal. Mas não cabe a mim. Porque eu posso também tomar 20 outras mil decisões na minha vida e que só eu posso fazer por mim e que eu não vou deixar de fazer por outras relações, possivelmente, sabe? Nossa, achei muito impecável esse trecho. Não, esse trecho eu tenho vontade de ficar declamando ele pra ficar reouvindo, assim, sabe? Pra poder digerir, porque tem muitas coisas muito interessantes. Eu acho que o ponto que eu sinto que é o meu lugar de dificuldade quando eu penso em relações que não existem mais, é porque toda relação eu sinto que existe, né? Essas duas pessoas, mas que a partir dessas duas pessoas se cria um terceiro elemento. Então, eu e você, só existe eu e você na nossa relação. Porque você com uma outra pessoa é um terceiro elemento completamente diferente. E às vezes a gente tem dificuldade
de não encontrar ou não saber aonde está esse terceiro elemento hoje em dia na nossa vida. Porque a gente vai mudando e, às vezes, esse terceiro elemento não cabe mais. Ou a gente não consegue mais viver ele no nosso dia a dia. Então, eu sinto que a minha maior dificuldade é esse apego a exatamente o fato que ela fala, que são essas dinâmicas. Então, existia uma dinâmica específica ou uma coisa que eu fazia com você de determinada forma. Se não existe mais aquilo, é como se eu colocasse que a amizade mudou. E, de fato, sim, mudou. Mas vai continuar mudando. E não é porque mudou que é pior ou melhor, sabe? Então, eu acho que, pra mim, é a questão do apego àquilo que foi, né? E é o apego também a esse lugar que existiu e que hoje em dia não existe mais, né? O que eu faço com essa parte minha que ficou lá, sabe? Como que eu levo isso? Tá, achei interessante. Eu tive que trabalhar aqui minha mente, amiga, pra ir pegando os links, assim, no dia a dia, dentro de relação mesmo, no sentido de... Acho que eu entendi. Eu e você, a nossa amizade, ela tem essa característica de, por exemplo, a gente já teve essa conversa. A gente já teve essa conversa. A nossa amizade, ela tem, de fato, essa característica de ter conversas profundas. Tará, podcast. E teve um momento em que a gente tava vivendo que a gente não tava tendo essas trocas, lembra? E a gente falou exatamente sobre isso. A nossa amizade tá mudando, não sinto mais que a gente tá tão entregue uma pra outra, não sei o que lá. Eu lembro que houve, assim, uma conversa nesse sentido, porque o que meio que permeava a nossa amizade, não sei se permeava é a palavra certa, já não estava existindo mais naquele momento, né? Isso foi alguns anos atrás. Então, entendi o que você quis dizer, achei super interessante e acho que justamente caminha com o que ela falou sobre as mudanças. De fato, é muito o que permeia a nossa amizade, essas trocas muito profundas. Só que a gente já viveu momentos de vida em que a gente não estava nesse lugar e talvez, possivelmente, a gente entre de novo num momento de vida em que a gente não consiga viver esse lugar também, por correria, por cansaço. E não que a gente deixou de ser amigas e a nossa amizade não esfriou por não existir mais esse terceiro elemento que agora eu entendi o que ele é. Gente, adorei! Nossa, novas sinapses foram sendo criadas na minha mente, foi incrível. Aqui, a gente tem um ponto muito importante, eu acredito, do episódio, que é o seguinte. Tem duas pessoas nessa relação. E essa relação tem esse tal terceiro elemento que você disse que é meio que a dinâmica da amizade. Essa dinâmica, ela deixou de existir por alguma razão. Como que essas duas pessoas, elas decidem agir a partir daqui? Porque eu sinto que, se quando esse elemento sai, as duas pessoas interpretarem e então decidirem que, putz, isso já não existe mais na amizade, a amizade está diferente, a amizade já não existe. Pode ser que a amizade termine ali. Quando muitas vezes pode ser que a amizade seja salva e a amizade continue se você conseguir enxergar que a única coisa que mudou foi simplesmente uma dinâmica. Não sei se ficou confuso o que eu quis dizer, mas eu acho que existe salvação para algumas amizades em que eu acho que às vezes você sente que tá no fim ou tá acabando e você olha e fala, deixa eu tentar entender essa relação, aonde que ela tá terminando, né? Eu tenho depois um exemplo pessoal para trazer em relação a isso, mas eu queria passar a palavra para você, porque eu sinto que esse é um ponto bem grande, assim, sabe? A dinâmica mudou, a amizade tá acabando, o que a gente faz a partir daqui? E também e se de fato, então, a amizade acabou por esse motivo ou por outro motivo que seja, sabe? Eu achei super interessante, porque quando eu falei sobre esse terceiro elemento, eu não tinha pensado nesse caminho, assim, sabe? Eu só tinha pensado que, de fato, a gente sente que a gente perdeu algo e aí a gente meio que concretiza isso pra gente. Não existe mais porque aquele elemento não existe mais. Mas é interessante de ver que tem uma possibilidade se a gente se colocar em novas dinâmicas, né? Ou imaginar outros cenários de que essa relação seja recriada de outra forma. Sim. Mas quando você puxou isso do não existir mais, né? Que é uma das possibilidades, e eu acho que talvez é a parte que mais aflige todo mundo, assim, né? Porque poucas pessoas falam que amizades também terminam, né? A gente vive muito, e acho que a gente foi formado muito nesse lugar de que as relações são para sempre, ou a gente coloca isso como algo
como uma meta mesmo, sabe? Que as relações vão durar pra sempre, que a gente vai continuar. Até os próprios rótulos, assim, porque é meu melhor amigo, é porque. E a gente vai enrijecendo mesmo as relações e a forma como elas acontecem, eu acho, sabe? E aí, quando isso termina, como que a gente lida realmente com esse vazio que fica, né? Quem que a gente é sem aquela relação? E. E acho que isso é um mega processo, assim, da gente conseguir se desidentificar e entender que a gente existe para além daquela relação e que pode ter partes nossas que vão se relacionar com aquela pessoa e que também tem espaços que podem ser nossos, mesmo que aquela pessoa tenha partido da nossa vida, assim. Amiga, você falando, eu pensei aqui que possivelmente o luto da perda de uma amizade, ele é tão forte quanto, ou às vezes ele pode ser até maior do que o luto pela perda de um relacionamento amoroso, por exemplo. Porque quando a gente termina um relacionamento amoroso, eu, pelo menos, dramática, parece que é o fim do mundo, assim, e você sofre, você passa por essa dor, então você vive aquele processo que você sabe que tem uma dor e que depois vem uma cura. Quando uma amizade acaba, pelas pessoas não conversarem muito sobre amizades acabam, parece que, é só uma amizade que acabou, bola pra frente. Sabe, não, você não passa, você não se entrega por esse processo da dor e depois de curar. Porque, pô, se é uma amizade muito importante pra você e essa amizade já não existe mais, é uma relação significativa que você já não tem mais. Ela é tão forte da mesma forma como um relacionamento amoroso quando ele termina. E as pessoas falam muito sobre como lidar, o que fazer com o fim de relacionamento. Tem até uns passos, né? Passo a passo. Primeiro você vai passar pelo luto, aí você vai passar pela negação. Existem várias coisas, assim. E o fim da amizade? E aí, como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai passar a partir disso, né? E quando você falou isso, me veio uma coisa que é exatamente esse ponto, porque a amizade é uma relação muito estruturante do que a gente é. Porque boa parte das relações que a gente tem, não sempre, nem todas, mas acompanharam todas as nossas fases da vida, muitas vezes, sabe? O relacionamento, às vezes, ele começou e teve uma duração, ou ele é recente. E é uma coisa muito mais, né, desse lugar da paixão, da intensidade e tudo mais. Mas a amizade, ela acompanha a gente. Então é difícil porque a gente deixa várias partes de nós em vários momentos, assim, né? Então acho que tem esse processo mais doloroso, mas ao mesmo tempo ele é menos delimitado, ele é menos claro do que uma relação, de um relacionamento que você entende muito bem o que você perdeu ali quando aquela pessoa foi embora, sabe? Sim. Eu acho que na relação de amizade tem muitas coisas que ficam um pouco sem saber o que a gente perdeu de fato, sabe? Porque a gente perde muitas coisas junto disso. Sim, talvez por isso que as pessoas não entendam que vão passar por esse luto, por essa dor, né? Sim, faz sentido, faz bastante sentido, assim. Amiga, aqui também você falou essa questão de melhor amigo, né? Eu sinto muito que, antigamente, quando a gente é mais novo, a gente quer definir que a gente tem um melhor amigo. Hoje em dia, eu olho e falo que eu tenho muitos melhores amigos. Acho que é modo de falar, melhor amigo, mas eu tenho uma rede de apoio muito bacana e que eu sinto que eu tenho uma amizade certa com cada um deles. E essas pessoas são como se elas estivessem na minha prateleira de cima, assim, da amizade, que a gente comentou sobre isso, as prateleiras da amizade. E aí eu queria voltar para aquela questão pessoal que eu falei no comecinho que eu queria trazer, que é nesse sentido. E quando você tem uma relação que ela era uma das suas melhores amigas, estava nesse topo de amizade, a relação mudou drasticamente e você ainda precisa conviver com essa pessoa. Não é uma pessoa que simplesmente não faz parte. Ela faz parte de um ciclo onde você convive. Como viver e como lidar com essa situação, sabe? Ela pode ser extremamente desconfortável. Nossa, amiga, que difícil. Eu aqui tentando pensar. Então. Mas, sim, eu acho que tem muito isso, assim, porque a gente precisa pensar no que você é capaz de lidar, né? Assim, acho que nos caminhos possíveis para que essa relação ainda possa existir de uma outra forma, né? Porque, assim, não vai ser como era antes. Mas o quão difícil é para você, tipo, estar ali vivendo aquela relação de uma outra forma, mas internamente tá sentindo ainda um pouco dessa saudade ou desse apego ao que era. Então, eu acho que tem esse conflito, né? Do que a gente tá vivendo com o que a gente tem que viver ali no momento, assim. Não sei se... Sabe o que eu pensei também? Também, às vezes, o desconforto interno, talvez ele possa existir
muito presente ainda pela falta de alinhamento. Então, por exemplo, essa amizade, ela mudou drasticamente do nada, né? E você não chegou a conversar com a pessoa. Então, essa falta de alinhamento, de colocar os pingos nos is, possa deixar esse desconforto ainda muito presente. Talvez, se existisse uma conversa para as duas pessoas, então, falarem, olha, então, realmente, eu acho que no momento que a gente tá vivendo, já não tem meio nada a ver mesmo. Ou, sei lá, ou também iria para um outro caminho da amizade meio que se reerguer. Mas dessa falta de alinhamento e das duas pessoas saberem, porque o desconforto, ele tá muito do não entendimento. Por que essa amizade mudou tanto do nada? Por que essa amizade já não existe mais? Então, eu acho que ainda possa existir um desconforto muito grande ali, sabe? Sim, sim. E eu fico pensando também no outro cenário que... E quando a gente não consegue fazer nada? Sabe? Quando a gente tá desconfortável, outra pessoa tá desconfortável, mas a gente não consegue Ninguém mudar, consegue agir. sabe? Ninguém consegue transformar aquela situação. Como a gente, de fato... Porque, por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes, sei lá, a gente vai, né, num contexto de redes sociais. Vou bloquear aquela pessoa... E nesse contexto, né, nesse cenário, a gente consegue personalizar a nossa vida. Então, aqui eu não vou ser afetada por esse sentir ou por esse desconforto. Só que na vida real a gente não pode personalizar e falar, deixa eu tirar você daqui, já que é um ambiente que vocês dividem. E eu sou uma pessoa que particularmente tenho muita dificuldade mesmo de sustentar esse lugar desconfortável em mim, assim. Eu tenho um saudosismo gigantesco das minhas relações, assim. É quase como se... E eu acho que tem um pouco a ver disso que você falou. Quando a gente tá falando da prateleira, eu acho que em algum momento, essas pessoas que a gente coloca tão lá em cima, a gente coloca tão lá em cima, que a gente acha que aquela relação é intocável. E aí é muito difícil quando acontece alguma mínima coisa, porque é difícil a gente se encontrar dentro dessa nova mudança, assim, sabe? Eu sinto que, putz, pra mim é uma coisa que eu fico bem baqueada, assim. Tipo, eu praticamente tento evitar de me relacionar, ou de pensar, ou de encontrar, e ao mesmo tempo você vai ficar fazendo isso e vai deixar de viver, sabe? Tipo, se você tem, que nem você falou nesse caso, relações que, tipo, você compartilha, espaços que você compartilha, que você tem esse contato, como que você vai fazer nesse caso, assim, sabe? Então, eu acho que não sei se tem uma resposta pra isso tudo. Eu acho que não. Eu acho que é tudo só um processo. E essa questão de você passar pelo desconforto, tipo, você segurar isso dentro do estômago mesmo e possivelmente, às vezes, passar pelo desconforto de várias possibilidades, de você ir até aquela pessoa para conversar com aquela pessoa, colocar pingo nos is, ou de você passar o desconforto de você encarar aquela pessoa, que eu acho que esse é o desconforto mais desafiador que deve ter, sabe? Aquela amizade já não existe mais por algum motivo, e o momento em que você vai encontrar aquela pessoa, como lidar? Porque esse primeiro contato e essa primeira abertura, né? Se houver uma abertura, ele pode dizer muita coisa, assim. Então, eu sinto sobre isso. Teve um episódio específico de outra pessoa que a gente foi no aniversário e eu e essa pessoa, a gente não tava conversando tanto. E só por conta da vida, assim mesmo. A gente não tava conversando tanto. Quando ela chegou no aniversário, ela chegou e eu super recebi ela muito bem. Não era meu aniversário, era aniversário de outra pessoa. E eu, oi, nossa, que saudade aí. E eu já fui recebendo ela muito alegre e bem aberta pra gente conversar. E aí foi muito engraçado, porque no final ela falou assim, nossa, eu tava com tanto medo de te encontrar, porque eu não sabia como você ia me receber. E aí, quando eu vi que você me recebeu feliz, bem e aberta, eu falei, nossa, calma. Então, essa relação ainda tá tudo bem. Então, é muito engraçado isso, só que... E eu fiquei pensando sobre isso. Por que também essa pessoa não veio antes até, talvez, e perguntou? A gente tem uma questão que a gente... Eu não sei o porquê que a gente não quer falar, oi, tá tudo errado, ou a gente não quer atrapalhar a pessoa, a gente não quer ser chata, ou a gente não quer parecer que a gente tá criando mimimi. Qual é a razão da gente não chegar naquela pessoa e falar, oi, por que a amizade tá... Você tá diferente? Por que a amizade tá mudando? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A gente fica meio que naquela proteção, esperando às vezes pro momento super desconfortável de encontrar aquela pessoa pra ver. E é como se também a gente estivesse jogando uma responsabilidade só no outro. Sim. Deixa eu ver como que ele vai me receber.
Mas às vezes o outro tá pensando exatamente a mesma coisa que você. Deixa eu ver como o outro vai me receber. Então eu sinto que existe esse desconforto que a gente tem que passar por cima dele às vezes. E aí nesse sentido de, às vezes, não tem mesmo muito mais o que fazer. E você vai passar pelo desconforto de nunca saber, ou você vai passar pelo desconforto de tentar saber o que aconteceu, sabe? Não sei se eu viajei muito, se ficou claro o que eu quis dizer. Não, eu achei super incrível, tipo, pensar em tudo isso. E eu fiquei pensando numa situação minha que até que ponto também vale a gente ficar querendo e perguntar, sendo que parece que só você tá ali, assim, sabe? Parece que aquela pessoa já, de fato, deixou aquela relação. Ou aquela pessoa não tem mais... Não sei, porque se a pessoa, tipo, se eu simplesmente, sei lá, não respondi, eu não tô mais ali, e a pessoa em nenhum momento veio perguntar o que aconteceu, será que eu era tão importante quanto aquela pessoa era pra mim? Ou será que Sabe? aquela pessoa não consegue lidar ainda menos com esse desconforto? Também. Eu fico pensando muito sobre isso. Porque às vezes aquele desconforto é tão gigante para aquela pessoa que ela não sabe o que te responder. Ela não sabe como agir naquela situação. Então, a gente tá tomando como interpretação que aquela pessoa não tá nem aí pra gente, mas na verdade a outra pessoa, ela tá passando simplesmente pelo maior desconforto, sabe? Ela tá tipo, cara, eu não sei o que fazer. E ela fica paralisada. Então não tem como a gente saber. E ao mesmo tempo também pode ser que seja isso, que pra pessoa ela é uma coisa mais racional, do tipo, amizades terminam. Sim, Talvez pode ser ela também. possa estar nesse cenário Pode também, ser. né? Tipo, a partir do dia seguinte já não faz mais sentido, tchau. Mudei de ideia sobre você, tchau. Se alguém puder me ensinar como é que faz isso internamente. Então, eu também não consigo muito, não. Mas eu sinto que eu sou um pouco resolvida nesse sentido, sabe, amiga? Não sei, você acha que eu sou um pouco? Eu acho que eu sou um pouco resolvida. Eu acho que você é bem resolvida. Nesse sentido, Eu choro assim. todas as minhas pitangas pra ler. Eu não sei mais quem eu sou, meu Deus. É cada dia um drama mesmo. Cada dia um drama. Mas eu acho que eu sou um pouco resolvida nesse sentido do... Se eu acho que as coisas não estão bem entre a gente, se eu faço questão da tua amizade, eu vou te chamar. Sim. Eu vou te chamar e eu vou passar por esse desconforto de marcar uma conversa com você, sabe? Eu vou falar, amiga, eu quero conversar. E aí a gente vai alinhar as coisas. A gente já teve conversas assim. Então, a gente alinhar o que tá rolando na amizade. Mas eu sinto que eu faço isso quando eu faço muita questão da amizade. Se eu já não faço tanta questão... Mas eu faço questão de muita gente, tá, gente? Todos vocês sabem. Mas se por acaso eu não faço mais tanta questão, eu sinto que eu deixo ir. E quando você tá do outro lado? Agora eu pensei. Agora eu pensei aqui. E se eu fosse a pessoa que alguém tá me deixando ir? Não me deixe ir! Entendeu? O que eu tô falando? Tipo, eu falei assim, eu sou super bem resolvida. Se é alguém que eu não... Já, tipo, tudo bem, aí eu deixo a pessoa ir. E se um dia eu for essa pessoa, sabe? Alguém talvez já tenha me deixado ir. Total. Como lidar com esse desconforto? Eu acho que é aqui que tá o desconforto, do quando alguém só simplesmente tá deixando você ir. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho. Alguém tá te deixando ir, você fica tipo, por favor, volta. E a pessoa já tá lá no navio, no meio do mar. Você não tem mais como pular, e nadando até ela, e a pessoa tá indo embora. Não tem nem mais seu contato salvo. Isso é um número no mundo. É maluco isso um pouco, eu acho. Sim. Gente, alguém quer conversar com a gente? Pra alguém trazer uma solução? Terapia. Porque é maluco, né? Isso. Sim. Esquisito. E é louco, né? Porque aí a gente começa a pensar milhões de coisas sobre nós. Assim, né? Por que eu não mereço? Por que essa pessoa foi, né? O que eu fiz pra isso? Uhum. E às vezes pode ser que sim, seja algo pessoal. E pode ser que não seja. Tá, né? Porque pode ser que simplesmente a pessoa entenda ou interprete que naquele momento aquela relação não faz mais sentido pra ela. Sim. E aí você que tem que... E eu sempre, nesses processos todos que eu compartilhei com você, que eu realmente... Eu tenho uma dificuldade grande de deixar as pessoas irem, assim. Eu fico me sentindo muito triste. Eu acho que hoje em dia as relações estão muito descartáveis, assim. Eu sinto que isso tá muito forte, assim, sabe? Não é um lugar que a gente vai cuidar juntos disso, assim. Putz, cara, amo você pra caramba. Vamos entender como é que a gente faz isso aqui funcionar, sabe?
E nem sempre vai dar pra fazer isso mesmo. Tem vezes que tá muito descompassado. E a gente tem que olhar pro que foi bom e guardar isso de uma forma boa. E também sem ficar nesse apego tão grande que a gente já falou sobre se apegar a essas coisas que são mais desafiadores ou coisas que foram ruins, né? Mas assim, como a gente segue com isso, sabe? Como a gente segue com essa parte de alguém que tá em nós e que a gente precisa seguir, que a gente precisa deixar ir. Assim. Sim. Primeiro ponto, eu concordo. Eu acho que hoje em dia as relações elas estão muito descartáveis mesmo. Eu acho isso muito maluco de perceber. Eu acho que a gente já falou sobre isso em outros episódios, na verdade. Eu confundo o que a gente conversa entre a gente e o que a gente fala nos podcasts, mas eu acho que a gente falou, que você falou sobre esse ponto do que atrela muito as redes sociais, né? Ah, eu quero só excluir, eu quero tal, tchau. E as pessoas fazem um pouco isso, sim, em questão de tchau você, vamos pro próximo, sabe? Thank you, next. Tipo isso. E as pessoas fazem muito isso com as amizades, porque hoje a gente tem aí um leque muito grande de poder conhecer as pessoas e tudo é muito dinâmico. E eu olho isso por um lado meio triste mesmo, um pouco. Eu concordo um pouco. Eu tenho um pouco esse sentimento de que existe sim um lado das relações, gente. A gente tem que entender isso, que existe um lado das relações que toda relação vai passar por um desafio. E a gente tem que trazer um pouco de resiliência. É raro uma relação ela ser 100% o lado positivo e feliz. Toda relação aqui a gente tá falando. A gente tá falando de relação de amizade, relação amorosa, relação familiar. Vão ter desafios, vão ter momentos desconfortáveis. Não dá pra hora que esse momento desconfortável chegar, a gente só simplesmente vazar. A gente tem que ter a resiliência e a habilidade da gente resolver essa situação desafiadora. E, cara, se você for parar pra pensar, você desenvolver essa habilidade dentro de uma relação, ela vai te trazer muitos pontos positivos pra várias áreas da sua vida, eu acho. Sabe? Você lidar com esse desconforto de você resolver um problema dentro de uma relação que vai tudo que você tá sentindo, o que você tá pensando com o que o outro tá sentindo, o que o outro tá pensando, vocês encontrarem esse ponto em comum, porra, que habilidade incrível, sabe? De desenvolver. Sim. Então, eu acho que existe esse ponto. E o segundo ponto dessa sua fala é esse que você falou, né? Como que eu vou seguir com essa dor? Como que eu vou seguir agora sem essa pessoa? E aí, amiga, meu lado prático vai. Você vai ter que seguir. Você vai ter que... Porque não tem como você controlar a decisão da outra pessoa. Eu tava escrevendo um texto sobre isso essa semana, do como a gente lidar com uma tomada de decisão que foi feita por outra pessoa. Sim. Essa aceitação, ela é muito desafiadora mesmo. Muito. Ela é um processo muito grande. E o que eu sinto, que quando as dúvidas foram tiradas, fica mais fácil essa aceitação. Então, eu sei que essa pessoa tá indo por conta deste motivo. Fica mais fácil de você aceitar, porque se você tem na dúvida, se você não sabe, você fica pensando em 20 mil cenários. E aí você pode muito ir para aquele lugar que você falou, você fica pensando, o que eu fiz? Quem eu sou? Eu não mereço? Eu isso, eu aquilo? Se a gente entende o motivo da outra pessoa estar indo embora, a gente consegue trabalhar em cima disso e a gente consegue aceitar melhor. E aí é aceitar, é acolher e curar essa dor. E aí, de fato, entender que vai existir uma dor ali. Porque é uma relação muito significativa tá indo embora, que foi um pouco o que a gente falou no começo, sabe? Total. E eu acho que também tem um lugar que, conforme você foi me falando, me veio de aceitar também o novo lugar que a gente quer estar. E que, possivelmente, por conta dessa escolha desse lugar, essa pessoa pode ir embora. Então, muitas vezes... tem uma parte de decisão nossa que faz o outro ir também, né? Tipo, porque às vezes a gente pensa só porque que o outro está me deixando, mas é o que eu escolhi ou o que eu entendi que o outro está me deixando por isso, sabe? No sentido contrário, assim. Sim. E de entender isso, né? Que nós somos seres humanos complexos, assim. Cada um vai contar diversas narrativas pra si mesmo daquilo que faz sentido dentro do seu universo. Então, pra mim não fazia sentido mais essa relação por isso, isso e isso. Pra mim a Lê é desse jeito. E isso são só interpretações, porque o que você é verdadeiramente, só você sabe o que é. Porque eu consigo te enxergar, eu enxergo um reflexo do que você é, sabe? Eu criei algo pra dizer o que você é. Só que você não é só o que eu vejo. Você tem milhões de coisas, né? Sim. Então, eu acho que tem esse lugar de como se relacionar
né, com a humanidade de cada pessoa, ter essa clareza de entender que, cara, nenhuma verdade é absoluta, né? A gente tá tocando em partes e cada pessoa tem a sua parte. E também de olhar para essas coisas, de como as coisas vão mudando, assim, de entender essa nova pessoa, entender essa nova dinâmica, desse lugar quase de flexibilidade, assim, da vida, sabe? De tornar a vida mais maleável, mais... não sei, assim, né? Não é um lugar de controle, porque a gente não tem controle, mas de conseguir lidar melhor com essas mudanças internamente. Acho que primeiro parte disso, né? E também lidar um pouco melhor com o vazio, porque eu acho que depois do fim existe muito espaço também, né? Então, muitas vezes desafiador olhar para isso e às vezes eu até acho, ai, nossa, eu não gosto muito de olhar para essa perspectiva, mas de fato, quando a gente tira algumas coisas ou quando algumas coisas saem da nossa vida, outras coisas mais sintonizadas ou mais próximas de nós podem também chegar, né? Ou não é nem questão de ser sintonizada, mas novas experiências podem chegar até nós, sabe? Porque eu acho que às vezes essa questão da resistência só gera mais sofrimento. Porque você quer insistir que a relação continue naquela dinâmica, que seja daquele jeito, que a pessoa te compreenda, e aquilo não existe mais, não é dessa forma, né? Então eu acho que a resistência, ela gera mais sofrimento. Então talvez uma das formas seja realmente aceitar, seja deixar vivo também as coisas que foram boas daquela relação, porque às vezes a gente... a forma como termina é tão dolorosa que a gente fica muito preso naquilo e a gente acaba tirando todas as partes boas e, inclusive, poluindo um pouco a visão que a gente tem daquela pessoa, né? Então, assim, de novo, a pessoa não é só aquilo, a pessoa não é só aquela decisão, a pessoa não é só aquele erro, você não é só o erro que você fez, sabe? É só o que foi, sabe? Que é esse lugar de eu aceito e tá tudo bem e a gente segue, assim, sabe? Sim. Sabe o que eu pensei? Tá muito linkado com o que você falou lá no comecinho da sua fala. Que a pessoa, ela decidiu ir embora. E a gente faz muito o mundo... A gente se coloca muito no centro do mundo, como se a pessoa tá tomando aquela decisão pra te machucar. A pessoa tá tomando aquela decisão e por que que ela tá fazendo isso com você? E ela tomou aquela decisão de ir embora por alguma coisa que vai ser bom para ela. Todas as pessoas, elas tomam as decisões baseadas no que vai ser bom para ela. Ela tá com uma boa intenção. Por que vai ser bom para ela? E é meio que um... Eu sinto muito que essa minha decisão, ela te machuque dessa forma. Só que isso daqui é o que vai ser melhor para mim agora. Então, eu sinto muito isso. A gente... E numa questão também de prioridade, vamos dizer assim, você tá tanto ali na dor daquela pessoa, tá decidindo ir embora e aquilo parece que é a coisa mais importante do seu mundo agora. Só que a outra pessoa, ela tá decidindo ir embora porque tem outra coisa que é mais importante do mundo pra ela naquele momento. Sim. Então, por isso que ela tá olhando pra isso. É como se fosse essa pessoa tá decidindo ir embora, ela tá aqui, vendo isso daqui. E essa pessoa tá aqui ficando, ela só tá vendo essa pessoa tá indo embora, ela não tá vendo qual é o motivo do porquê que ela tá indo embora, sabe? Super. Porque eu sinto isso, a gente cria toda uma narrativa de que, claro, que no meu mundo eu sou o centro do mundo. Só que por que aquela pessoa tá tomando decisão pra me machucar? Eu não sou o centro do mundo dela, a decisão dela não tá em cima de mim, a decisão dela tá em cima dela, sabe? Total. Viajei? Não, super. Eu acho que assim, a gente. Quando a gente tá vivendo a experiência é tão intensa, a gente tá sentindo tanto que a gente esquece que na história do outro a gente é só um coadjuvante, né? Tipo, a gente é o personagem da nossa própria história. Do mesmo jeito que a gente tá vivendo tão intensamente aquela dor ou aquele sentir, o outro também tá vivendo. Então, assim, de fato é isso. O mundo não é só sobre nós, né? Mas, tipo, exatamente. dentro daquele momento parece que é assim, porque Sim. as coisas vão tomando esse rumo, assim, né? Eu sinto. E, enfim, gente, que tema difícil. Nossa, tema difícil. E eu acho que tem várias outras coisas que a gente vai reassistir esse episódio e vai falar, caramba, queria ter falado sobre isso daqui. E eu tava Sinto super muito. pensando em algo, mas ele me fugiu, assim. Eu tava tentando... Talvez volte, porque esse episódio não terminou aqui, fica aqui. A gente criou um negócio no Instagram que a gente queria tentar dar conselhos pra vocês e ver o que a gente faria
no lugar de vocês com algum cenário, algum questionamento, alguma situação que você tá passando. E a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pediu pra vocês mandarem em relação ao tema que a gente tava gravando. E a gente recebeu! E aí eu vou ler aqui pra gente tentar entender o que a gente faria nesse cenário. Então, acho que a gente pode olhar aqui, se por acaso voltar aí o seu pensamento, você tem carta branca, amigo. O podcast é seu pra você falar. Ó, mandaram assim. Tem uma amiga da faculdade de quem eu fui muito próxima. A gente fazia literalmente tudo juntas. Nos formamos e mantemos a amizade, mas nos últimos meses demos uma afastada. Chamo ela pra sair e ela não me responde. Mando sugestões de coisas que ambas gostam e também não tenho resposta. Entendo que às vezes as pessoas se afastam e que somos todos adultos com vidas ocupadas. Não quero pressionar para não ser aquela pessoa chata que não se toca, mas não sei como abordar a situação. Eu acho que é um exemplo muito dentro de várias coisas que a gente falou aqui. E eu pensei o que eu faria nessa situação. Pode falar. Você pensou? Tô pensando, pode falar. Então, ó, como eu sou muito da comunicação, né? E eu tenho essa coragem de... Acho que eu falei aqui no episódio agora. De chegar e falar. Então, eu entendo esse sentimento do não quero ser chata, até porque você já mandou mensagens e a pessoa não te respondeu. Talvez o que eu faria nesse momento agora é como se fosse tipo uma última tentativa. Uhum. E eu abriria um pouco uma vulnerabilidade, sabe? De entrar em contato com a pessoa e falar: ó, fulana, você é uma amizade muito significativa pra mim. Senti que a gente deu uma afastada nos últimos tempos. E a sua amizade é tão significativa pra mim que eu tô te mandando essa mensagem porque quero que você saiba que tô aqui se você quiser conversar. Se aconteceu alguma coisa, eu tô aqui pra talvez, possivelmente, esclarecer. Gosto muito de você. Tentei marcar de te encontrar algumas vezes, não deu muito certo, mas espero que a gente consiga se encontrar. Sabe, eu abriria uma vulnerabilidade de mostrar o quanto essa relação e essa amizade é significativa pra mim, a ponto de eu estar ali meio que tentando mais uma vez, sabe? Uhum. Mas tem que ser delicado com essa mensagem e com essa forma de abordar mesmo, pra você também não jogar muito na outra pessoa, do tipo, a nossa relação está acabando por causa de você não me responde, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso com as escolhas das palavras e com o tom de voz e tudo mais. Só que eu entraria em contato mais uma vez pra tentar. Sim. É interessante isso, né? Porque muitas pessoas falam que, ai, eu sinto que eu vou ser chata se eu falar. Mas, na verdade, eu nunca senti isso. Eu nunca pensei que eu estaria sendo chata, assim, de verdade. Porque pra mim isso é tão importante. Cara, eu te amo pra caramba, eu quero entender o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Por que eu estaria sendo chata? Tipo, tudo bem, eu posso estar sendo incisiva, eu posso estar sendo insistente. Só que daí também cabe do outro virar e falar, Gi, cara, não quero. Tipo, você já veio 3 vezes, eu tô te falando que não quero. Só que se o outro não me falou nada, por que eu estaria sendo chata, sabe? Porque eu tô cuidando da relação. Eu acho que aí também, eu entendi o que você falou, também vai uma responsabilidade do outro, Isso. da resposta. Exatamente. Porque o não responder, a pessoa pode não responder por diversos motivos. Exatamente. Só que se ele te dá uma resposta, aí ele tá determinando o que é, né? Exatamente. Sim. Às vezes a pessoa não me respondeu porque ela não tá no momento bom, porque ela, sei lá, tá lidando com algumas coisas internas, porque ela ainda tá digerindo o porquê que a gente tá com essa relação. Ou, sei lá, a gente já falou sobre isso. Às vezes a gente tá passando por uma situação, por um momento super bom e a outra pessoa tá passando por uma situação super ruim. E a gente não tá tendo esse fit de conversas, de situações e tudo mais. Pode ser por isso que as duas pessoas não estão se falando. Só que precisa ter um lugar muito honesto e vulnerável de poder expor realmente o que é. E às vezes as pessoas não estão prontas e não querem bancar o motivo pelo qual aquilo aconteceu, sabe? Então eu acho que tem que olhar também para esses lugares, assim, mas que as duas pessoas tenham a sua parcela de responsabilidade. Mas para mim, o fato de você ir atrás e conversar é a única opção, na verdade, a única possibilidade. E eu também acho que isso é uma forma de cuidar da relação. Eu não consigo enxergar isso como uma forma negativa. Sim. Sabe? Que eu acho que existiria a opção dela, por exemplo, não mandar mensagem pra ela, só que as coisas vão ficar por assim mesmo, talvez. Ou talvez essa pessoa volte do além e fale, nossa, oi, não sei o que lá. Pode existir, sim, essa possibilidade. Só que eu acho que se você tá passando por esse sentimento, se esse sentimento tá presente em você, eu acho que o que vale é você ir atrás dessa pessoa
meio que eu fiz tudo o que eu podia, sabe? Eu tentei de tudo mesmo, porque isso era importante. Porque talvez, se você só simplesmente deixar pra lá, vai passar um tempo em que talvez venha um sentimento do eu não fiz tudo o que eu podia. Então, essa relação morreu e eu não fiz ainda tudo o que eu podia. Sim. De uma forma que não seja incisiva, né? Sim. Acho que pode existir isso. Eu acho que é isso, assim, né? A gente seguir a partir do sentimento. Então, se tem algo vivo em você que você precisa, ou que tá te chamando pra fazer algum tipo de movimento, ou pra compreender, ou pra cuidar, só você pode fazer isso, né? Então, assim... E eu acho que é justo também com a gente, para que a gente não guarde isso e viva isso sozinho, sabe? Já que envolve uma outra pessoa. Se a outra pessoa de fato não quiser, aí é uma escolha da outra pessoa. Mas a parte que a gente pode fazer algo, eu acho que também é uma forma de cuidar de nós. E era exatamente isso que eu ia puxar, que é quando tudo vai, o que fica? E no fundo, quando as relações vão, o que fica somos nós. Então, eu acho que o ponto de como lidar com as relações que já não existem mais é também como a gente cuida de nós, como a gente cuida desses afetos que ficaram com a gente, mesmo que a relação não exista mais. Então, como a gente cuida dessa parte que era dessa relação, desse lugar, ou daquilo que a gente vivia juntos, que é um lugar de escuta, de cuidado, de carinho, de atenção, sabe? De desapego, de aceitação. Então, é um processo muito complexo, assim, né? Mas eu acho que esse é o grande ponto. Como você cuida e quem é a pessoa que vai com você até o final da vida? É você mesmo. Né? No fundo, a gente chegou sozinho, a gente vai embora sozinho. Então, primeiro ter a clareza disso, porque acho que também fica mais fácil a gente entender que as pessoas realmente vão embora. E depois, como a gente se relaciona com esse lugar interno nosso. E com essas relações, né? Tipo, que parte de mim será que não tá querendo deixar essa pessoa ir embora? Por que não tá querendo? Né? Que tem até aquele ponto de, tipo... a pessoa tá indo embora, eu tô me sentindo abandonado. Será que tem uma ferida minha que se expõe e que grita por algo que eu preciso cuidar em mim? Que não tem nada a ver com aquela pessoa, mas que aquela pessoa ativou aquela situação, ativou aquela ferida? Então, eu acho que tudo isso mostra também, né? Que a gente quer cuidar das relações, mas a gente precisa muito cuidar da gente pra gente também conseguir cuidar da relação. Sim. Quanto mais a gente se cuida, a gente consegue ter esse lugar mais, enfim. Acho que você falou num ponto em que ele pode super ser um próximo episódio, assim, um outro episódio, porque você falou assim, quando a pessoa vai, o que fica é a gente que fica. E a gente fica com tudo aquilo que a gente viveu naquela relação e como a gente se comporta, como a gente de fato se relaciona com aquele outro, né? Eu acho que pode ser um episódio específico, sozinho, separado, de fato, como a gente escolhe se relacionar com outras pessoas. Porque essa entrega, ou essa responsabilidade, ou o poder que você dá para outra pessoa, tudo isso, ele vai de fato impactar, de alguma forma, quando essa pessoa talvez vá embora. Porque se você dá muito poder para aquela pessoa, a hora que ela vai embora, realmente você fica sem chão. Total. Acho que vale um outro episódio. Acho que vale um episódio inteiro só disso. O que você acha? Sim. Acho interessante. Já vamos anotar todos os tópicos. Gente, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, amiga? Acho que é isso. Acho que esse episódio foi uma loucura aqui pra mim, tá? Foi uma conversa que foi em vários lugares, a gente não organizou tão os tópicos assim, então foi o que foi pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, por favor, continua essa conversa com a gente nos comentários. Manda mensagem, manda DM pra gente, a gente adora, a gente responde. Comenta lá no Spotify também, interage com a gente. Esse tópico, ele é muito interessante. Eu sinto que todo mundo vive um pouquinho disso. Com certeza. Obrigada por vocês terem escutado. Gente. Beijo.